Queridos, hoje nós celebramos a ressurreição e nós vamos ter um momento muito poderoso ao final dessa ministração e nós vamos celebrar aquele que vive e reina. Vai ser um momento muito lindo e poderoso, mas nós estaremos dando continuidade à nossa série sobre graça. Você pode sentar, muito obrigado. E eu creio naquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Eu quero lembrar a você daquilo que nós tratávamos na semana passada. Nós falávamos acerca do que é a graça, do que a graça nos ministra, do modo como ela nos ministra. E hoje eu quero falar para você sobre os tipos de graça. Léo, pede para ligar aqui também, por favor, tá? Sobre os tipos de graça que nós, como homens e mulheres de Deus, temos direito a viver, temos direito a receber. Nessa série tão poderosa, o poder da graça, hoje eu quero te ministrar acerca sobre os tipos de graça que você pode viver, que você pode vivenciar, que você pode provar. E eu quero começar dizendo uma coisa para você. Como nós ministramos na semana passada sobre a graça, e eu quero te dizer que a graça é algo multidimensional, a graça é multifacetada, a forma com que ela trabalha na nossa vida e a diversificação do seu poder que se manifesta sobre as nossas vidas. E nós falávamos sobre a graça não ser aquilo que trata sobre as obras humanas. A graça não é aquilo que trata sobre o esforço humano. A graça não trata sobre a performance humana. Nós temos direito a muita coisa quando falamos da graça. A maioria de nós não sabe ainda muito bem do que ela nos dá direito. Porém, irmãos, é necessário que haja esse entendimento para a igreja. Porque se nós tivermos esse entendimento daquilo que nós temos direito a receber, daquilo que a graça nos dá direito de vivermos, mas que muitas vezes não provamos. É como se eu e o pastor Ataíde viajássemos para uma viagem missionária, fosse lá naqueles confins da África. Chegando lá, a gente tem acesso a um povo que praticamente eles não tiveram civilização. É como se nenhum ser humano tivesse chegado lá. E aí a gente conhece alguém lá e traz essa pessoa para cá, traz essa pessoa para a civilização. E ela viaja de avião, ela nunca viu um ser humano na vida. E aí de repente a gente chega em casa, e quando a gente chega em casa, a gente toca a campainha, ele já se assusta, porque ele ouve aquele barulho, dizendo, meu Deus, ele tocou nesse negócio, e um barulho aqui se manifestou, aquilo já assusta ele. A gente entra na casa, e quando a gente entra na casa, as luzes estão apagadas, a gente clica no interruptor, e as luzes se acendem, assim como acendeu agora aqui. Ele olha para aquilo espantado, e aí você liga e desliga, ele fica impressionado com aquilo. Como pode? De que maneira isso está acontecendo? E ele não comunica comigo, ele não fala português. E aí eu, numa forma de tentar explicar para ele aquilo que está acontecendo, eu olho para ele e digo, eletricidade. E ele se impressiona com aquilo tudo. E aí eu vou entrando na casa, ligando e desligando as luzes, entro na cozinha, chego na cozinha, ele está com sede, nós chegamos da rua, eu abro a geladeira, tem uma Coca-Cola de 1 litro gelada, diga glória a Deus. Aí eu pego aquela Coca-Cola, dou para ele tocar, ele fica impressionado, como é que aquilo está gelado daquele jeito? E aí imagina ele tocando dentro da geladeira e sentindo o gelo, e ele não sabe como aquilo acontece. E aí eu olho para ele e digo o quê?
Eletricidade. E aí dentro da geladeira tem aquele frango que sobrou de ontem, aleluia, glória a Deus. Aí eu pego aquele pedaço de frango, jogo dentro de um micro-ondas, 2 minutos, e ele sai fumaçando, e ele fica impressionado com aquilo. Meu Deus, como isso estava gelado e agora está fumaçando, e olho para ele e digo, eletricidade. Leva ele para a sala, pega o controle remoto, aperta num botão, a TV liga, e ele vê seres humanos, animais ali naquela TV, e ele vai e olha para trás e vê como é que aquilo pode estar, e eu olho para ele, e ele já disse para mim, eletricidade. Eu ligo o ar-condicionado, ele vê que está gelando, eletricidade. Tudo isso é eletricidade na nossa vida, mas para ele que não entende, ele se impressiona com tudo aquilo. E o que é a eletricidade? A eletricidade é um poder que flui dentro das nossas casas, mas a eletricidade flui como poder dentro das nossas casas de uma fonte externa. E queridos, você pode utilizar muita eletricidade, ou você pode utilizar pouca eletricidade. É você que vai ditar a quantidade de eletricidade que você vai usar dentro da sua casa. Hoje, se você quiser, você pode viver sem eletricidade. É só você se tacar num mato desse. Mas aí você não vai ter direito ao refrigerador, você não vai ter direito ao seu forno, você não vai ter direito aos benefícios que a eletricidade te proporciona. Imagine aí você, mulher, não tendo um secador de cabelo, aleluia, glória a Deus. Imagina aí você não podendo usar a sua chapinha, glória a Jesus, quando você sai daquele banho abençoado, o cabelo sai daquele jeito. Eletricidade. Nós estamos acostumados aos benefícios que a eletricidade nos traz, e por mais que hoje a gente tente viver sem isso, é muito difícil, porque nós já compreendemos os benefícios que a eletricidade nos dá. Porém, queridos, eu quero te dizer que você não se beneficia automaticamente da eletricidade só porque você mora numa casa. Para você se beneficiar dela, você tem que se conectar a ela. A graça é um poder como a eletricidade. Só que o poder da graça, que vem de uma fonte externa, que é o amor sobre as nossas vidas, é uma fonte externa que vem da compaixão de Deus, é uma fonte externa que vem da bondade de Deus para as nossas vidas. Entenda que o poder dele, que é a graça, esse poder está disponível para energizar múltiplas áreas das nossas vidas, mas isso não significa dizer que nós temos direito automaticamente de tudo aquilo que esse poder e essa graça pode se manifestar em nós, porque nós vamos precisar escolher conectar para acessar. É a mesma coisa da eletricidade. Ela está disponível dentro da sua casa, mas o ferro não liga só, você vai ter que conectar. O ventilador não liga só, você vai ter que conectar. A graça é do mesmo jeito. Entenda uma coisa, queridos, uma coisa é Deus ter a graça, outra coisa é você acessar ela. É por isso que muitos de nós não temos entrado em níveis diferentes das nossas vidas, porque não estamos sabendo ou não conhecemos a oportunidade que Deus nos dá de acessarmos a sua graça. Compreenda isso. Uma coisa é você estar em uma casa e os fios estarem todos preparados para a eletricidade. Outra coisa é você desfrutar dos benefícios que a eletricidade pode trazer para a sua vida. Quando a gente estuda a palavra, nós vamos perceber que essa graça de Deus, que esse amor incondicional do Pai por nós, me perdoe a redundância, mas esse amor e esse poder que é a graça, é a expressão ativa do poder de Deus.
É nós vermos claramente o poder de Deus ativo e disponível para as nossas vidas. Porém, nem todos temos acessado esse poder. Deus nos dá a oportunidade, queridos, de vivermos dimensões novas, de provarmos de experiências poderosas. O que eu quero dizer para você hoje é que Deus quer te fazer viver novos níveis de fé, e debaixo da graça você conseguir acessar tudo isso e ter a sua vida completamente transformada. Por isso eu quero te dizer que hoje Deus vai trazer poder do alto na tua direção, para você conectar essa graça e ter a sua vida completamente transformada. Diga glória a Deus. Mas nós só vamos acessar se conhecermos. Assim como a eletricidade vai fazer na nossa vida com que as luzes se acendam, com que os refrigeradores liguem, com que a TV ligue, com que o ar-condicionado, o micro-ondas ligue, enfim. Deus tem a graça nas mais múltiplas necessidades e benefícios que nós podemos acessar. O ponto é que a gente acha que a graça só é a salvífica e pronto. O ponto é que a gente ficou preso lá em Efésios, no capítulo 2, e acha que nós só somos salvos pela graça e pronto. E aí ainda vem uma doutrina, que para mim é a apostasia mesmo do fim dos tempos, que diz que você pode fazer tudo por causa da graça. Você pode viver uma vida de pecado por causa da graça. Você pode viver de qualquer jeito por causa da graça. Ei, a graça não é uma bengala que Deus te arrumou para você continuar pecando. A graça é uma ferramenta divina que Deus te deu para que você possa conectar tudo aquilo que Ele tem direito a manifestar na tua vida. Como dizia Paulo, que diremos, pois? Se estamos debaixo da graça, vamos continuar na nossa vida de pecado? De modo nenhum. Eu quero começar com você falando dos 5 tipos de graças que eu tenho para comunicar a vocês. Graça salvadora, santificadora, fortalecedora, compartilhadora e servidora. E eu quero começar falando sobre a graça salvadora. E o respaldo dela está lá em Éfeso, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A graça salvadora é a primeira expressão de graça. É a expressão mais básica. É, na verdade, uma expressão inicial da graça de Deus nas nossas vidas. É interessante dizer para vocês que essa graça é o poder de Deus baseado no amor. E esse poder, ele é liberado sobre as nossas vidas. Esse poder nos justifica da verdade. Esse poder, que é a graça salvadora, é o que nos torna uma nova criatura. É esse poder que nos dá o entendimento de que nós somos filhos de Deus. Quando a gente pega o versículo 8 somente, nós aprendemos aqui que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E nós aprendemos que isso é uma dádiva de Deus. Ou seja, a graça é a soma total de tudo o que Deus fez por mim e por você na pessoa de Jesus. Todo o processo de morte, de sofrimento, morte e ressurreição, isso é a graça manifesta. Isso é a expressão do amor de Deus ativa sobre as nossas vidas. É essa graça salvadora ou graça salvífica que manifesta em nós algo poderoso, que nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Porém, entenda, a graça é o que Deus fez por nós. A fé é a nossa aceitação de tudo o que Deus fez por nós. Uma coisa que eu quero que você entenda é que Deus é gracioso.
Deus é um Deus bom. E uma pessoa graciosa, ela vem na nossa direção e ela faz uma pergunta: eu tenho um presente para você, e eu adoraria que você aceitasse esse presente. Quantos aceitam esse presente? Mas quando alguém tem um presente para dar a você, você tem a oportunidade de aceitar ou não esse presente. Se eu der uma camisa do Vasco para o pastor Ataíde, você vai aceitar, pastor? Não vai, não quer. Ele tem a opção de receber. Por isso entenda que a graça é Deus te oferecendo o presente do perdão. A fé é você aceitando o presente dele. Por isso nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça está disponível para nós. A fé é a nossa aceitação desse poder que está disponível para a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Por isso a Bíblia diz que através da fé, e a fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. E é claro, irmãos, que pela fé, como a palavra de Deus nos diz no verso 9, isso não vem de vós. Isso é uma dádiva de Deus. Então não foi você que originou. Isso não é algo que você iniciou. Isso não é algo que vem da sua parte. Isso não é um conceito seu. Isso é algo que Deus te dá. Ei, existe um presente de Deus para você. Esses dias você recebeu muita notícia acerca de morte e ressurreição de Cristo. E eu gostaria que isso não ficasse só para esse momento, porque Jesus não morreu só nesse tempo e acabou-se o resto do ano. Você precisa lembrar todos os dias que Ele morreu e sofreu por você, e de que Ele ressuscitou para te dar a graça da salvação, e essa graça da salvação você conecta ela através da fé. Nós precisamos ter essa fé de viver aquilo que Deus tem para nós, porque isso é um presente que Ele nos deu. Quando nós vamos em Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz: mas Deus nos prova com seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, por mais que nós vivêssemos uma vida de pecado, a graça é um presente que nós não merecemos. Por isso, isso não vem de nós, é uma dádiva de Deus. E por mais pecador que você fosse, Ele te deu a oportunidade de você ter vida. Ele te deu a oportunidade de você ter salvação. Por pior que você fosse, porque entenda, quando eu e você estávamos no nosso pior absoluto, Deus já tinha guardado para nós o seu melhor absoluto. E o seu melhor absoluto é a graça salvadora manifesta sobre mim e sobre você. É essa graça que nos dá a oportunidade de, através da confissão da nossa fé, e a confissão da nossa fé é em Jesus, é através dessa graça que nós temos a oportunidade de termos salvação. E hoje, se você quiser, essa salvação vai se manifestar sobre a tua vida. Diga glória a Deus. O segundo tipo de graça que eu quero falar contigo hoje é a graça santificadora. E ela está respaldada em Tito, no capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Essa é a graça santificadora. E observe que quando Paulo escreve a Tito, ele fala dessa graça de Deus revelada, que traz a salvação, mas que também muda o nosso estilo de vida. Quando nós falamos salvadora ou santificadora, santificador sempre vai ter dois termos na Bíblia. Um deles é a ideia de limpeza e a outra é a ideia de separação. Por isso essa graça, quando manifesta sobre as nossas vidas, ela nos livra do mundo perverso. Ela nos dá um novo estilo de vida.
ela nos livra dos prazeres pecaminosos. Essa é a graça santificadora. Por exemplo, um prédio como esse poderia ser uma casa de show, sim ou não? Poderia ser um brega, poderia ser qualquer coisa. Mas nós alugamos esse prédio e hoje ele é uma igreja. É como se esse prédio tivesse um propósito antigo, e aí a gente veio, limpou o prédio, arrumou o prédio, ornou o prédio e deu um propósito novo a ele. Agora esse prédio é um lugar onde habita a presença de Deus e a palavra do Eterno é pregada. É a mesma coisa que a graça faz na sua vida. Ela pega o propósito antigo que você tinha, ela limpa você e ela te transforma. Ela muda o teu propósito. Porque eu quero te dizer que Deus te chamou para um propósito, diga amém. Ele te chamou para um propósito novo. E a ideia de Deus aqui, eu trago as duas ideias para você, a ideia da limpeza e a ideia da separação. Deus te chama, te limpa e te separa para um propósito. Igreja, se nós entendermos que fomos chamados e separados para um propósito, e tomarmos posse dessa graça santificadora de Tito, no capítulo 2, nós entendemos que Deus nos separou. Sabe, essa graça, ela quer dizer a influência de Deus na nossa vida. E essa influência é para nos separar e para nos limpar das contaminações mundanas. Sabe, é aquele exemplo que eu dei há pouco, e vocês lembram quando eu falava sobre a eletricidade fazer coisas diferentes. Dependendo da tua necessidade, a eletricidade pode fluir de modo diferente na tua vida. Dependendo da tua necessidade, a graça pode fluir de maneira diferente na tua vida. Então, compreenda isso. A graça vai fazer coisas diferentes. Isso só depende do que você precisa dela, de como você se inclina. Deus tem graça separada para você. Deus tem graça preparada para você. Ei, para todas as tuas necessidades, Deus te dá graça. Se você vive uma vida pecaminosa e precisa de salvação, Deus te dá a graça salvadora. Se você agora precisa viver uma vida de santidade, sabe quando você não consegue mudar a vida, sabe quando você não consegue ter uma atitude diferente, sabe quando você não consegue mudar em alguns aspectos da vida, é aí que manifesta a graça santificadora sobre a tua vida, porque a graça não vem daquilo que você, da tua performance humana. A graça é um presente de Deus separado para você. É o que está lá em Tito, no capítulo 2, no verso 11 e 12. A graça foi revelada a todos, e ela traz salvação, graça salvadora. E nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Graça santificadora. Essa graça se manifesta em nós. É como se nós estivéssemos sendo treinados, irmãos. Quando você aceita Jesus, você começa a entrar na escola da graça. Deus começa a trabalhar na tua vida de formas diferentes. Deus te ajuda a não perecer nesse século tortuoso e pecaminoso. Uma vez, irmãos, que nós aceitamos a Jesus, nós entramos em um processo e Ele começa a mudar o nosso estilo de vida. Ele começa a nos treinar nesse tempo adverso que nós vivemos hoje. E aí, esse é o processo de santificação. É o processo onde Ele vai nos limpando. É o processo onde Deus vai tirando os lixos. É o processo onde Ele vai tirando as tralhas. Ele vai tirando-nos da corrupção. Ele vai nos livrando das contaminações. Então entenda que essa graça santificadora tem muito a ver com o estilo de vida, como nós vivemos. Tem a ver com a vida. Tem a ver com o nosso modo de viver.
É ela que atua e muda a tua história. Mas você só vai ter acesso a ela se você souber conectar. Porque assim como a graça salvífica está disponível para você, a graça santificadora também está. Mas você mora numa casa e tem eletricidade, mas se você não souber como conectar na eletricidade, você não terá os benefícios que ela pode te proporcionar. Terceira graça que eu quero te falar é a graça fortalecedora. Ela está respaldada em Romanos, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que você sabe que a vida, de muitas maneiras, ela vai tentar nublar os seus dias ensolarados. A vida, muitas vezes, vai trazer alguns níveis de pressões, circunstâncias, de problemas suficientes. E essa graça, é ela que faz de nós criaturas novas. E ela traz segurança do céu para as nossas vidas. É essa graça que nos fortalece. Todos nós precisamos dessa graça. E essa graça não é apenas fazer com que você esqueça do passado. Essa graça é para te preparar para a vida eterna, porque graça é a influência de Deus. E Deus quer nos influenciar, nos fortalecer diariamente pela sua graça. Deus quer que nós sejamos fortalecidos, como está em Romanos, no capítulo 5, no verso 17. Se Adão, um só homem, nos fez sofrer, a decisão de um só homem fez com que todos nós pagássemos por tudo isso. Agora, em Romanos, Paulo está declarando que por meio de um só homem, nós vamos reinar, e é Ele quem nos fortalece. Paulo diz que se recebermos não apenas um pouco de graça, porque o texto nos fala em graça abundante e dom da justiça, esses vão reinar em vida. Então escuta uma coisa, a promessa de Deus que está para você lá em Romanos no capítulo 5, não é que você vai reinar no século vindouro, no mundo vindouro. A palavra de Deus diz que você vai reinar nessa vida. Então entenda, existe graça fortalecedora que vai te fazer sair de uma escrita de dívida de pecado e vai te fazer reinar através da abundante graça de Deus para a tua vida. Se você entende isso, se você toma posse disso, você deixa de viver uma vida de, muitas vezes, de migalhas, porque como crente, muitas vezes, nós achamos que é só ser salvo e pronto, que é só uma vida de migalhas e pronto. Não! O que Deus tem para mim e para você é níveis de graça em todas as formas. Se você quiser graça para ser salvo, existe graça para a sua salvação. Se você quiser graça para ser transformado, existe o nível de graça para você. Se você quiser graça para trazer fortalecimento espiritual sobre a sua vida, existe o nível de graça específico para você. E eu entro no quarto tipo de graça, que é a graça compartilhadora, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 8, que diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu acho esse texto muito poderoso, porque isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E olha como isso é forte, porque ele fala de toda a graça. E ele diz que essa graça vai ser acrescentada sobre a tua vida. Quantos querem acrescentar a graça sobre a sua vida? Diga glória a Deus.
E ele fala que essa graça que vai te ser acrescentada é para que em todas as coisas, não é graça para um ponto ou outro, é para a graça em todos os aspectos, em todo o tempo, não é só no momento que você é salvo, ou no momento X ou no momento B, é em todo o tempo, e tem tudo o que é necessário para que você transborde. Alguém sabe o que é transbordar? Você sabe o que é transbordar? Você está entendendo que existe um nível de graça que te faz receber tanto de Deus em todo o tempo para suprir todas as suas necessidades, e você vai transbordar dela? Quando você chegar em casa, você dá uma lida nesse texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8 até o 14, você vai ver que depois que Paulo fala isso, ele começa a dizer que Deus vai dar tudo aquilo que você precisa, de modo que você vai ter e vai ajudar muitas pessoas. Quantos aqui recebem isso? Isso é um nível de graça que você tem direito, porque a graça, irmãos, ela não está disponível e não nos beneficia somente nas questões espirituais. A graça também nos beneficia em questões naturais. E Deus se importa com tudo na tua vida, inclusive se você vai ter dinheiro, inclusive se você vai viver uma vida abençoada. E eu quero te dizer que você vai viver uma vida abençoada. Você vai abençoar muitas pessoas. E olha como ele finaliza no verso 14, queridos. Ele diz assim, ele vem dizendo que você vai abençoar muitas pessoas e tal. E o verso 14 diz assim: e eles orarão por vocês com profundo afeto. Você vai abençoar muitas vidas, quem recebe? Você vai abençoar muitas pessoas, quem recebe? E as pessoas vão ter muito afeto por você, diga aleluia. Por causa do quê? Da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Existe um nível de graça só para nos fazer prosperar, irmãos. Existe graça específica para isso. E você tem direito. Você tem direito a isso. Puxa vida, eu estou vivendo uma vida lascada, apóstolo. Estou devendo Deus e o mundo. Não tenho um centavo lá em casa. Pois é, você tem direito a isso. E lembre-se que isso não é algo humano, isso é uma dádiva de Deus. Isso é dom de Deus para a tua vida. Então você, crente, você tem direito a isso. Mas você tem que tomar posse e viver. Você precisa saber conectar nisso. Primeiro você precisa conhecer que tem direito. Depois que você conhece que tem direito, você tem que conectar. Porque eu quero te dizer que Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. E aqui eu quero falar de dois aspectos disso. Dessa graça. O primeiro é para que nós pudéssemos ter suprimento suficiente. Então escuta isso. Tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que você necessitar, você vai receber o suprimento. Quem recebe? Isso é a palavra de Deus que te promete. Isso não sou eu. E o segundo ponto é para que nós pudéssemos ter o suficiente para que possamos ser generosos com os outros. Então você vai ter muito e você vai abençoar muitas vidas. Diga glória a Deus. Esse é um suprimento suficiente com transbordar, para nós sermos generosos para outras pessoas. Então perceba que nós estamos falando aqui da graça salvadora. Essa graça vai nos salvar de sermos perdidos. Estamos falando da graça santificadora. E essa graça vai nos salvar de sermos contaminados pelo mundo. Nós estamos falando da graça salvadora. E essa graça vai nos salvar de sermos derrotados pelas circunstâncias da vida. E nós estamos falando da graça compartilhadora. E essa graça é o que vai nos guardar de qualquer falta, de qualquer necessidade, mas também vai nos guardar de graça, que é a graça servidora.
1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz assim: servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, conforme os bons administradores da multiforme graça de Deus. Diga aleluia. Olha uma coisa interessante. Quando nós falamos de graça salvadora, ela tem um benefício. Ela te mantém longe do inferno. A graça santificadora, ela tem um benefício. Ela te guarda de ser dominado. A graça fortalecedora, ela também tem um benefício. Ela te tira das pressões e dos problemas. Essa graça compartilhadora, ela supre as tuas necessidades. Mas quando a gente chega na graça servidora, todas as outras graças, o benefício é para você. Mas quando nós chegamos na graça servidora, o benefício é para outras pessoas. Olha que poderoso. Para que sejam administradores da multiforme graça de Deus, porém, sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. O que é a graça? Não vem de nós, é um dom de Deus. Então existe um nível de graça para você servir, e eu quero que você entenda isso. A graça servidora é a influência de Deus no seu coração, pela qual Deus deposita talentos, dons e habilidades que você pode usar para servir outras pessoas. Essa palavra graça nesse texto é a palavra grega charis. E essa palavra charis vem de carisma ou carismático. É aqui que Deus nos usa para abençoar outras pessoas. Em outra versão diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme, ela quer dizer diversificada ou multifacetada. São muitas formas de graça que Deus nos dá. Porque, queridos, quando nós falamos de graça santificadora, graça salvadora, é a mesma graça para nós. Mas quando nós falamos de graça servidora, cada um tem a sua. Se quando Paulo ministra nas suas cartas que a graça vos seja multiplicada, isso significa dizer que tem gente que pode receber essa multiplicação de graça e outros não. Tem gente que pode tomar posse dessa graça e outros não ter nenhuma. É como se você olhasse e dissesse assim: poxa, eu gosto do pastor Jameson pregando aqui. Eu queria ser como ele, mas eu não tenho esse dom. Eu gosto de ver a Shelley pregando aqui. Eu queria cantar como ela, mas eu não tenho esse dom. Eu gosto de ver a Lani dançando aqui, mas de verdade, irmãos, eu não tenho esse dom. Cada um de nós temos dons diversificados. E dentro dessa diversificação de dons, uns têm mais em uma área, outros têm menos e outros já têm mais em outras áreas, porque cada um de nós vamos ser encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Deus nos dá graça para servir a outras pessoas. Ele nos deu dons diferentes. Pessoas que estão, irmãos, ali na porta e elas têm o dom de hospitalidade. Elas sorriem para a gente quando a gente entra, elas nos fazem bem logo na entrada do culto. E isso é maravilhoso. Mas tem pessoas que não têm esse dom. Já tem uma cara mais amarrada, mais fechada, já não sorri muito. Não é porque ele é brabo ou qualquer coisa, é porque ele não tem o dom da hospitalidade. Deus quer nos usar, queridos, em cada uma das áreas das nossas vidas. Entenda que nós não temos todos o mesmo dom, mas todos os nossos dons vêm da mesma pessoa. Todos os nossos dons são para glorificar essa mesma pessoa. Todos os nossos dons são para servir a um mesmo propósito. É por isso que Deus tornou disponível para nós esses níveis de dons, tanto os dons espirituais quanto dons naturais. Não porque nós conquistamos, não porque nós merecemos, não porque nós trabalhamos para ter,
mas porque isso é uma dádiva de Deus para nós. Esses dons são dados a nós para nós recebermos e, se quisermos, nós aceitarmos. Isso tudo está disponível para mim e para você. Isso tudo está disponível para nós vivermos da melhor e mais poderosa maneira possível. Porque entenda que toda dimensão de quem eu sou, Deus quer que seja empoderada pela sua pessoa. Deus quer que seja empoderada pela sua presença. Então nós temos a oportunidade de recebermos esse poder de Deus, essa presença de Deus sobre as nossas vidas, e simplesmente termos tudo aquilo que nós necessitamos, porque é isso que nós chamamos a sua graça. A graça de Deus é a influência dele nas nossas vidas. A graça de Deus é um reflexo dessa influência através das nossas vidas. É ele nos usando, é ele se manifestando em nós. Ei, eu quero que você entenda que através do poder da graça, você pode acessar todas as coisas. Você tem direito a viver uma vida poderosa em Cristo. Você tem direito a ver a manifestação do seu poder na tua vida, através da sua graça. É como se você estivesse em uma casa que está toda cabeada, e ela está prontinha para você conectar e ter acesso a todos os benefícios que a graça te dá. Mas você tem que saber conectar, você tem que saber acessar. Aí você me diz assim: mas apóstolo, como é que eu acesso? Eu quero todos esses tipos de graça, mas como eu vou acessar? Na próxima semana eu quero falar sobre isso com você, de como nós podemos acessar esse tipo de graça, cada um deles, de que maneira nós podemos nos beneficiar de tudo aquilo que Deus tem para manifestar sobre as nossas vidas. Mas entenda, a graça é um presente, mas nós temos a oportunidade de aceitar ou não aceitar o presente que Ele quer nos dar. Hoje, se você quiser, você vai sair desse lugar debaixo de uma nova dimensão. Você vai tomar posse desse presente para a sua vida. E tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa, você vai viver e você vai poder receber através da sua graça. Hoje Deus quer te levar a uma nova dimensão, quer te fazer viver o que você nunca viveu, quer te fazer viver o que você nem sabia que podia viver, mas que através da graça, você tem a oportunidade de conectar. Porque, querido, a graça é a expressão do poder de Deus. Talvez você diga assim: mas eu não mereço isso. Pois é aí que entra a graça. Por mais que você não mereça, Ele te dá esse presente. E hoje eu quero te dizer que através dessa oportunidade, desse benefício que Ele te dá, você pode viver uma das maiores experiências de toda a sua vida, porque Deus está interessado em manifestar isso sobre você. Deus está interessado em transformar a sua realidade nesse aspecto. Eu creio, irmãos, que nós vamos entrar em um novo nível como igreja. Como eu digo a vocês, isso que nós estamos trazendo aqui é conhecimento, e conhecimento transforma. Conhecimento liberta, conhecimento muda nossas histórias. E através desse conhecimento você pode ter a sua história transformada, acessando e tendo direito aos benefícios que a palavra de Deus já entregou para você.
Quantos querem receber disso? Por favor, fica de pé. E nós vamos entrar em um novo nível no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você diga nessa hora: eu quero Jesus. Expressa a tua necessidade para Ele. Expressa o teu desejo diante dEle. O que você precisa dEle, Ele pode te dar, porque existe graça disponível para isso. Comece a pedir ao Espírito Santo aquilo que você necessita. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Levante seus braços em nome de Jesus. Ressuscitou. Espírito Santo,
nós necessitamos da tua graça. Meu Deus, aqui estão pessoas que têm necessidades múltiplas, e eu sei, meu Deus, que o Senhor pode acessar a vida dessas pessoas em cada um desses níveis de graça. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que ainda que eles não mereçam, como diz a tua palavra, é uma dádiva divina, que essa graça seja manifesta sobre eles. Aqueles que precisam de graça para a salvação, que hoje a salvação alcance essas pessoas. Aqueles, meu Deus, que têm necessidades e precisam de graça para a santificação, que esse nível de graça alcance essas pessoas. Pai, aqueles que estão fragilizados e têm a necessidade da graça fortalecedora, Espírito Santo, que essa graça hoje alcance essas pessoas, Senhor. Aquelas pessoas que estão necessitadas, que têm diversas necessidades na sua vida, Pai, que a graça compartilhadora alcance essas vidas, meu Pai. E aquelas pessoas que sentem hoje um desejo de servir ao Senhor nas mais diversas funções, eu quero te pedir agora que venha sobre a vida dessas pessoas a graça servidora, meu Deus, para que elas possam alcançar o seu propósito, a sua necessidade. Levante suas mãos. Do que você precisa hoje? Do que você precisa hoje? Se você hoje precisa de uma dessas formas de graça que foi ministrada nesse lugar, levante suas mãos e comece a clamar ao Espírito Santo para que Ele manifeste sobre a tua vida. Cantamos aleluia. Oh, recaralavaia chega, manaia sou e caralavaia chega. Remanaia sou e caralavaia chega, manaia sou. Espírito Santo, tu que conhece e sonda os corações desse lugar, vem sobre cada vida que está nesse lugar. Vem, meu Deus, sobre cada pessoa que está conectada conosco nessa transmissão. Toma as casas, toma cada família, se manifesta sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que você precisa hoje, através da sua graça, Ele desata sobre você. Hoje, através da sua graça, Ele manifesta sobre a tua vida. Nós cremos no Teu poder e graça sobre as nossas vidas, e que nós venhamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no poderoso nome de Jesus. Se você crê e se você recebe, por favor, dá um aplauso bem forte ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga: eu creio em tudo aquilo que eu recebi essa noite. Você crê? Que você tome posse e receba em nome
de Jesus Cristo. Dá um aplauso a Jesus, por favor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantos são gratos por tudo que tem vivido em Jesus? Quantos são gratos por essa noite, pela oportunidade de estar e de viver esse tempo novo? Eu sei que, e meu marido sempre fala isso, a nossa vida não é uma vida de datas, ela é uma vida de dia a dia, porque todos os dias nós temos e nós precisamos lembrar da cruz do Calvário, que ela está vazia e que Jesus já conquistou para mim e para você a vida e a vida abundante. Mas dentro desse tempo, debaixo de tanta graça, eu quero lembrar a você o que é a Páscoa. A Páscoa é Pessah, que significa pular, passar por cima, poupar. E ela foi instituída após a última praga, aonde o povo foi poupado, aonde através do sangue do Cordeiro, famílias, homens e mulheres foram poupados. E eu sei que somente pelo sangue do Cordeiro e através da palavra de Deus e da sua promessa, nós recebemos Jesus. Quantos aqui já receberam Jesus no seu coração? Diga amém. E através de Jesus Cristo, que diz em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E através do sangue do Cordeiro puro, aspergido sobre os nossos pecados, esse sangue nos traz salvação, nos traz proteção, nos traz vida, nos traz graça, nos traz abundância. Quantos têm esse entendimento? Diga eu. Através do sangue de Jesus, o Cordeiro puro e imaculado. Em Romanos 6:8 a Bíblia diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Diga amém. Diga com Cristo eu vivo. Em nome de Jesus. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Diga aleluia. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. E nesta data tão preciosa, neste dia onde você leu, você teve acesso a muitas coisas sobre a Páscoa, eu quero te fazer uma pergunta, que você precisa com muita sinceridade, verdade e humildade responder para você mesmo. Qual área da sua vida que precisa de ressurreição? Qual é a área da sua vida que você precisa ressuscitar? Alegria, alegria pela vida, o perdão, a salvação, a fé. Olha aqui para mim. A cruz só é verdade se nós tomarmos posse dessa palavra e dessa promessa. E hoje eu quero te convidar a um tempo novo de ressurreição sobre a sua vida. O Cordeiro vivo e imaculado já pagou o preço que precisava para mim e para você. E através da graça de Deus, que é a capacitação, a graça é capacitação para que nós possamos viver tudo aquilo que a palavra de Deus já diz. Eu e você nascemos para viver o que a palavra de Deus declara. Eu quero que você levante suas mãos aí bem alto, bem alto. E que o sangue do Cordeiro possa passar pela sua vida
E o sangue do Cordeiro que te protege, que muda a tua história, que transforma. O sangue do Cordeiro que capacita para viver este tempo. O sangue do Cordeiro, e através do sangue do Cordeiro, eu te convido a viver o novo da parte do Senhor. Eu te convido a viver a vida da parte do Senhor, através do sangue do Cordeiro, que é Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Eu te convido a viver o novo da parte dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essa noite nós vamos cear. E eu queria que agora, essa pergunta que você fez para você mesmo, você com sinceridade, com humildade, com verdade, possa cear e receber na sua vida. Que você faça a sua oração, você e o Senhor. Quem pode cear? Você sabe. O Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele está ministrando ao teu coração. Diga amém. E nós vamos fechar esse tempo com a ceia do Senhor, debaixo de graça, recebendo tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Aleluia. Nesse momento, os nossos líderes vão estar servindo a ceia. E nós vamos orar já já. Eu quero fazer uma pergunta a você. Durante essa palavra, eu creio que você recebeu de Deus algo, assim como os que estão em casa. Cristo morreu e nos deu a oportunidade da salvação. É um presente, mas nós escolhemos ou não receber esse presente. E se você está me ouvindo hoje, agora, nesse momento, quer seja em casa ou aqui na igreja, e você sabe que precisa de salvação, porque você só tem acesso à graça mediante a salvação. É a obra inicial do processo da graça na tua vida. E você recebe salvação confessando a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas não é simplesmente fazendo uma oraçãozinha, faz a oração mágica e agora vem para o time dos salvos. Não, não. Tem que entrar o arrependimento, o entendimento da tua necessidade da salvação através da graça, mediante a fé. Por isso, eu quero te perguntar, você que está me ouvindo aqui, e você que está em casa, se você sabe que precisa de salvação, se você sabe que precisa de reconciliação, se você sabe que precisa voltar para Jesus, ou precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos adorar o Senhor aqui. Enquanto nós estivermos adorando, eu queria que você viesse aqui à frente. Se você hoje entendeu que Jesus falou com você, aos demais, levante seus braços, por favor, e adore. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele te dá a oportunidade de salvação hoje. Pode vir ao altar, você que entendeu que Ele está falando contigo. Se você entendeu que você precisa disso, se você entendeu que você precisa dessa abertura que é a graça de Deus sobre a tua vida, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Oh!
Hoje Ele te dá a oportunidade de salvação. Ele vive. Espírito Santo, é o Senhor que faz a obra e eu te agradeço por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está vivo. Obrigado por essas vidas que vieram até o altar e confessaram o Senhor, que estão se reconciliando diante do altar, diante do Senhor, diante dos homens, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Você que está com o pão e o vinho, levante aí em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos esse momento. Meu Deus, é um momento de reflexão, de que o Senhor está vivo. E o Senhor disse para nós fazermos em Tua memória até que o Senhor volte. Nós ceiamos na Tua presença para manifestar a graça da salvação sobre as nossas vidas. E nós glorificamos e exaltamos o Teu nome agora. Nós declaramos que o Senhor é Deus e Rei sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela graça da salvação. Obrigado pela graça da santificação. Obrigado pela graça que nos fortalece. Obrigado pela graça que compartilha conosco. Obrigado pela graça que nos faz te servir com alegria. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos deu vida pela Tua morte e pela Tua ressurreição. Nós te agradecemos pela Tua bondade, porque o Senhor é Deus e Rei sobre as nossas vidas. Declare que Ele vive. Levante o pão e o vinho. Obrigado, Jesus, por esse momento. Nós glorificamos o Teu nome por esse momento, Pai. Coma do pão e beba do vinho em nome de Jesus. Pode comer e pode beber em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vocês que estão aqui no altar, olhem para mim, por favor. Hoje
Espírito Santo se alegra com as suas vidas, por esse momento de renovo, por esse momento de restauração que Ele te proporciona. Hoje eu quero te dizer que, em nome de Jesus, a graça salvífica, como se rasgasse o véu, que havia separação, e Ele lhes dá a oportunidade de viver algo novo, como um presente. Graça, a graça de Deus sobre a sua vida. E hoje essa graça é compartilhada com vocês. Então eu quero lhe dizer 3 coisas. A primeira delas é que você tem oportunidade da salvação, e através dessa oportunidade que hoje você adentra, você tem livre acesso a Ele. Então hoje, quando você dobrar os seus joelhos, faça uma oração específica com teu Deus. Busque Ele através da sua palavra. Ouça, leia, busque palavra de Deus. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que não existe evangelho sem arrependimento. O arrependimento é o fundamento do evangelho. Então que isso seja hoje não somente uma ação de vir à frente, mas no seu coração o Espírito Santo possa te ministrar sobre arrependimento. E a terceira coisa que eu quero te dizer é que você ganha uma família nova. E eu gostaria que você virasse para trás e que essa família pudesse te receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha para mim de novo, por favor. Olha para cá. Que o Senhor te abençoe muito. É sempre um prazer ter você com a gente. Nós amamos e nos importamos com vocês. E eu queria que vocês fossem ali onde está aquela placazinha. E a gente vai fazer uma oração muito específica pela tua vida. Eu gostaria que todos vocês fossem até lá, por favor. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que nos assiste, eu quero te abençoar nessa hora. Que você tenha uma semana poderosa. Que Deus te abençoe poderosa e ricamente. Que você viva dias poderosos no Senhor. E que a graça dele alcance o teu coração. Que Deus te abençoe muito. Beijo no teu coração. Graça e paz. Te vejo no próximo final de semana. Shalom.